Os adventistas realmente eles guardam o sábado segundo o Antigo Testamento. Nós, ao invés de guardar o sábado, nós guardamos o domingo. Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, em virtude de um vídeo publicado por um padre representante da doutrina da instituição religiosa romana, tá? É possível esclarecer aos que interessem em conhecer a verdadeira palavra de Deus os propósitos dele para conosco. Os adventistas realmente eles guardam o sábado segundo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem como prescrição o dia sagrado, o sábado, e realmente a Bíblia pede para a gente guardar o sétimo dia. Sabbath significa sétimo dia. Entre equívocos de suas explanações, onde esse padre diz que o adventista segue o Antigo Testamento, vem aí uma pergunta: onde que ele achou na Santa Palavra de Deus que os cristãos podem extirpar a lei e os profetas do Velho Testamento? Onde ele achou? Ora, por outro lado, eu sei que em quase toda a Bíblia Sagrada nos é advertido a não mudar absolutamente nada quanto aos preceitos eternos de Deus. Segundo a Bíblia, Deus trabalha durante 6 dias e o sétimo dia ele é consagrado ao Senhor. E deve ser consagrado ao Senhor mesmo. O curioso é que o padre confirma o que é sabido por todos, todos que se aprofundam, tá, na verdadeira palavra de Deus, que segundo a Bíblia Sagrada, palavras dele, do padre, tá, o dia do Senhor é realmente o sábado. Só que tem uma coisa muito interessante: nós cristãos, ao invés de guardar o sábado, nós guardamos o domingo, ou seja, nós guardamos o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. Por quê? Porque para nós passou a ser mais importante o primeiro dia da semana do que o sétimo. E ele afirma, imbuído aí de toda a sua autoridade eclesiástica, que o adventista, justamente por obedecer às determinações do Pai Santíssimo, é que ele deixa de ser cristão. Curioso isso, não é? Vejam, por exemplo, o que Deus manda em Deuteronômio, lá no capítulo 4, versículo 2, ele diz: olha, não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos, tá? E que eu vos mando. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus e eu vos mando. Gente, é para deixar claro, é Deus, ele tem duas palavras, ele muda de opinião, ele mudou a partir da vinda de Jesus, ao contrário, Jesus veio para confirmar. O próprio Cristo disse isso, deixou bem claro. O próprio Pedro, que a igreja tem como São Pedro, que inclusive afirma ter sido o primeiro Papa, o que não é verdade. Ele, Pedro, afirma que a palavra de Deus é eterna e que é para todo sempre, logo não deveria ter sido mexido, principalmente nas tábuas da lei. Ele repete as palavras que Deus citou, o que Deus falou, e Isaías escreveu no capítulo 40, versículo 8. É só vocês conferirem, meu irmãozinho. Olha o que ele disse, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, entre os versículos 23 e 25, ele diz o que? Olha, a palavra de Deus viva permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente. O que ele quer dizer quando ele diz, olha, a palavra de Deus viva? Já está deixando claro que é viva, porque o próprio Cristo teria sido inquisitivo
em afirmar, tá? Vocês observem aí, veja na sua Bíblia, meu irmãozinho. Em João, o capítulo 7, versículo 19, ele diz, olha, não vos deu Moisés a lei, tá? E nenhum de vós observa a lei. Okay. Aliás, voltando aqui, olha, no 5,47 de João ainda, Jesus nos diz o que, olha? Porque se crescem em Moisés, creriam em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes em Moisés, no caso ele está dizendo, nos seus escritos, tá? Como crereis nas minhas palavras? Gente, não está tão claro isso, tá? Olha, meu irmãozinho e minha irmãzinha, de forma bem cristalina, bem clara, Jesus diz que quem não crer, quer dizer, quem não obedecer, não vivenciar aos escritos de Moisés, tá? Quem não vivenciar os escritos de Moisés, não crê em Jesus Cristo. É disso que ele está dizendo. Jesus no Novo Testamento jamais citaria Moisés ou a lei de Moisés se não fosse válida para sempre. Ou então, ele veio e pregou o seu evangelho todo apenas para os judeus. Vê como mentem para você, meu irmãozinho. Acorda. Portanto, de que lei, inclusive, Jesus nos fala? Por que ele fala tanto lei de Moisés, Moisés, lei, Moisés? Por que, gente? Peraí, vocês preferem ouvir padres? Acorda! Eu vou responder por que ele fala tanto. É que está nas duas tábuas da lei de pedra, tá? Os 10 mandamentos, e Jesus deixa claro de que não é para mexer. Portanto, quem seria realmente o verdadeiro cristão? O que obedece e é testemunha de Jesus Cristo ou o que despreza as suas palavras? Tá? Aquele que meteu o bedelho nos mandamentos escritos por ele, nas tábuas da lei, entendeu? Ele, o verbo que se fez carne. Para quem não sabe, o verbo foi ele, Jesus Cristo, que realmente falou com Moisés no Monte Sinai. Tá? Ele é a palavra de Deus. É ele que diz, não é o Walter daqui não. O padre também disse que a Bíblia pede para a gente guardar o 7º dia. Em verdade, a Bíblia Sagrada não nos pede nada. Em verdade, ela nos admoesta, nos adverte, nos instrui à obediência aos 10 mandamentos e não apenas ao 4º, tá? A guarda do 7º dia. E mais, ela não pede, como eu disse, ela ordena. Não por acaso são chamados 10 mandamentos. A ressurreição de Jesus é uma nova criação. A ressurreição de Jesus, segundo a teologia, é uma nova criação. Tudo é recapitulado em Cristo. Tudo é recapitulado em Cristo? Ele mesmo disse enfaticamente, tá? Observem, meus irmãozinhos, abra a tua Bíblia e veja, eu não vou mostrar aqui, porque senão o tempo vai além. Então está lá em Mateus, capítulo 5, de 17 a 19. Faça isso por você, meu irmãozinho, pela tua alma. Observe lá como você tem sido enganado. Está lá, ele está dizendo de forma absoluta e clara que não veio para mudar nada, e sim para que tudo seja cumprido, para que cada jota, cada tio do Velho Testamento se confirme. Em verdade, a Igreja Católica aderiu a uma determinação do imperador romano pagão, Constantino. E por conta própria, em total desprezo às determinações de Deus, mudou o dia do Senhor, que é o sábado, como o próprio padre afirma. Mudou para o domingo por conveniência. Por conveniência, porque toda a história que contam é espatafúrdia, é por conveniência, tá bom? Olha, Isaías, por exemplo, 58:13, tá lá, Deus determina não fazermos a nossa vontade no sábado, o seu santo dia, ele deixa claro, e sim, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo aos seus caminhos. Ele está falando o quê? Honre o dia do Senhor, que é o sábado, conforme o padre afirmou,
tá? E não siga seus caminhos, advertindo do quê? Lá já Isaías, há 450 anos antes de Cristo, já sabia que a Igreja Católica ia fazer isso, ia seguir os próprios caminhos e ia mexer nos propósitos de Deus. Quando o Pai Santíssimo nos adverte a honrar o sábado e não seguir os nossos próprios caminhos, deixa claro ao verdadeiro cristão, tá? A não tomar caminho próprio, isso é, não mudar o que ele determinou. E se ele, com toda a sua magnitude suprema, nos ordena, qual o motivo que justificaria botar o bedelho nas determinações dele, gente? Eu particularmente sei por quê. Eu sei. Qualquer que não esteja ali, tá hipnotizado pelas falácias romanas, entende que Deus nos adverte a não mexer nos seus preceitos. Não importa se acharmos que tal motivo, tal dia seria ou não mais importante. Deus ordenou e pronto. Só temos de cumprir, tá? O dia mais importante para o verdadeiro cristão é, sem dúvida, o dia que o Pai Santíssimo determina, e não o que doutrinas afastadas da verdade acham. Bota lá no seu achômetro. Ora, quando é que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Logo depois, as aparições de Jesus, Jesus ressuscitado, sempre acontecem no primeiro dia da semana. Nós, cristãos, vamos guardar não o sétimo dia, vamos guardar o primeiro dia. E o primeiro dia da semana passou a ser chamado de Dia do Senhor. Ele afirma que as aparições de Cristo ressuscitado ocorreram sempre no primeiro dia da semana, pois até aí ele está equivocado. Na verdade, a maioria sim foi no primeiro dia da semana, a maioria. Por quê? Porque foi o momento da ressurreição dele, tá? Trata-se inclusive de uma profecia, em virtude de justamente da obediência em preservar o sábado para o descanso. Tem lógica, tanto que em João 20 e 26, olha o que João escreveu. 8 dias depois, portanto é a segunda-feira, tá? Estavam outra vez os seus discípulos, com eles Tomé, e chegou Jesus e apresentou-se e disse: paz seja convosco. Como vemos, além da arrogância em separar os adventistas de cristãos, coisa só da cabeça, tá? Falta com a verdade. Não com uma, mas com tantas. Não por falta de eu e tantos outros atalaias advertir quanto a isso. Eu humildemente corrijo a essa pobre criatura. Tá? Para o verdadeiro cristão, os motivos de Deus são, sem contestação, bem mais importante do que opiniões de homens. O verdadeiro cristão jamais decidiria ou acataria qualquer mudança nos estatutos sagrados. O preço por essa afronta, meu irmãozinho e minha irmãzinha, tá? Essa afronta séria ao Pai Santíssimo será muito caro. Preparem o lombo, vocês que não querem saber. Como sempre advirto, acorde, meu irmãozinho e minha irmãzinha, aprofunde-se na Bíblia Sagrada e vai constatar a veracidade do que eu lhes afirmo. Em nome de Jesus, amém.